falar. Oi gente, eu sou a Luma Vidikovska e eu sou estudante da Unirio de cenografia indumentária. E além disso eu sou atriz e também tenho uma banda chamada Mulheres que Correm com os Loucos, que eu canto, componho e produzo e toco instrumentos e faço um monte de coisa. Dentro dessa área da cenografia e da indumentária, eu já trabalhei com cenário, com figurino, com direção de arte, principalmente com iluminação. É uma das coisas que eu mais fiz dentro desse universo. Além disso tudo também, que eu já falei aí, eu tenho trabalhado também muito com desenho digital, que eu comecei a aprender durante a pandemia e tô me empenhando aí em melhorar. E vocês vão ver muito aí uns desenhos digitais que eu usei muito para fazer esse projeto que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Partindo do ponto que a matéria foi sobre atravessamentos, eu decidi pegar essa disciplina e trabalhar no audiovisual, né? Então eu aproveitei para fazer os clipes da minha banda, que foi uma produção de 7 clipes em pouquíssimo tempo. E, enfim, foi esse caminho que me levou o tema da disciplina. E a minha ideia era trabalhar esses clipes dentro da pandemia, né? Com toda a segurança, mas também com baixo orçamento. Então, eu aproveitei a matéria para testar isso aí. Eu escolhi esse tema porque a minha banda já tinha algumas músicas prontas para lançamento, só que a gente não tinha nenhum material visual. E eu senti a necessidade de ter algum material audiovisual, porque eu sinto que hoje em dia o mercado da música precisa muito que tenha alguma imagem envolvida para poder as pessoas terem mais atenção ao ouvirem as músicas. Então eu decidi aproveitar essa disciplina, como eu já falei anteriormente, para poder preparar esses clipes e ter essa imagem linkada à música. Uma plataforma digital que eu posso usar de exemplo aqui é o Spotify, que já tem um vídeo que fica passando em looping às vezes em algumas músicas de alguns artistas. E já foi comprovado que esses vídeos fazem as pessoas ficarem mais tempo ouvindo aquela música ou dando mais atenção para aquela música. Então eu acho que hoje em dia é essencial você ter uma música e ter uma imagem visual linkada a essa música. Então eu queria trabalhar com isso nessa disciplina. Então esse atravessamento seria esse link entre esses universos, né? Que é o universo da música, o universo da imagem, o universo digital, o universo audiovisual, né? Então que atravessa todos esses tipos e formas de arte. Bom, meu processo de pesquisa sempre é procurar imagens de referência. Eu uso muito o Pinterest e o Instagram. Eu tenho uma conta no Instagram, inclusive, que eu tenho só referências assim, de imagens de coisas que eu gosto, de artistas que eu gosto, que eu só sigo artistas para salvar essas imagens e ter ele na minha cabeça quando eu preciso, dou uma consultada lá para poder me inspirar novamente. Mas além disso também, os próprios clipes que eu já assisti na minha vida, eu assisti muito clipe nessa época que eu tava fazendo a pesquisa para os clipes para poder me inspirar também nos clipes das pessoas que eu gosto, dos artistas que eu admiro. Então meu processo de pesquisa foi muito baseado nisso, em imagens e também imagens em movimento, né, que seriam os clipes. Às vezes até em filmes, tem cenas de filmes também que vem na minha cabeça, às vezes eu reassisto aquela cena e é isso, essas são as minhas inspirações. As referências que eu trouxe pro meu projeto foram muito a estética lo-fi, porque as nossas músicas foram gravadas com um microfone só, bem nessa pegada lo-fi. Então a gente aproveitou para levar também pro audiovisual essa estética, que vai conversar melhor com a música. Então minhas referências foram muito essas, uma coisa mais lo-fi, até aquela coisa que tá na moda, como é que é? A aesthetic, eu acho que é alguma coisa assim. Aesthetic. Que todo mundo tá na moda agora, aesthetic. Aí a gente também pegou algumas imagens assim, porque eu acho que conversa de alguma forma com esse universo lo-fi que usam muito câmeras analógicas e tal. A gente não chegou a usar câmera analógica, porque a gente não tinha como, mas foi muito nessa vibe. E além disso, também a gente tinha muita proposta de criar um universo da banda, né? Que seria o universo Mulheres que Correm com os Loucos. A gente queria fazer tipo uma Hollywood da banda. Então a gente tem muitas imagens assim também de Hollywood e coisas desse gênero, porque a gente queria quase que as pessoas entrassem em uma cidade Mulheres que Correm com os Loucos dentro dos nossos clipes. Para além disso, a gente também explorou muito a questão sensorial, que foi uma questão de degustar, saborear. Então tem muitas imagens do clipe que envolvem coisas de comer nos clipes em geral. E a gente acabou construindo produtos. A gente teve essa ideia de fazer produtos personalizados da banda, para poder inserir mais ainda dentro desse universo que a gente começou a criar para essa produção.
E a partir disso eu acabei criando também um logotipo que tá até aqui, essa aqui, ó. Acabei criando um logotipo novo pra banda e que virou a marca dos produtos e que agora virou a marca da banda também depois dessa produção. Então, a partir das referências, eu comecei a desenhar os frames dos clipes, né? Eu peguei imagens que na minha cabeça seriam um resumo daquele clipe. Então eu fiz um desenho para cada um que resumiria a direção de arte que eu queria que cada clipe tivesse, a estética que eu queria que cada clipe tivesse separadamente, incluindo o cenário, o figurino e toda a composição da cena. E aí, enquanto eu tava fazendo esses desenhos, eu percebi que seria interessante se os clipes se interligassem entre si. Então eu dei muita atenção para determinados elementos que foram essenciais para a construção dos clipes, porque eles criaram essa sequência que ligava um clipe ao outro e que eu acabei produzindo depois todos esses adereços para poder inserir nos clipes e criar essa lógica. Então acabou que no final das contas o que costurou os clipes e o que me deu essa ideia, né, de costurar os clipes foram esses elementos que criaram essa sequência, fizeram os clipes fazerem um sentido entre eles, que na verdade as músicas não foram criadas para terem essa sequência, mas dentro dos clipes acabou que a gente acabou contando uma história sem querer, né, a partir dessa junção dos elementos. Esses aqui foram as caixinhas de batata que eu fiz para um dos clipes, só para vocês terem ideia de como é que eram mais ou menos os produtinhos. Todos tinham a logo da banda e foram feitos à mão, por mim. Para a parte dos croquis, meu desenvolvimento foi: alguns eu tirei fotografias minhas mesmo. Normalmente eu faço isso quando eu vou fazer um desenho, para poder acertar a proporção sem muita dificuldade. No desenho digital fica mais fácil fazer assim. Eu tiro uma fotografia minha dentro do enquadramento e do ângulo que eu acho que vai ficar legal, e a partir do meu corpo eu começo a desenvolver o cenário e o figurino em volta de mim. Então os elementos que eu boto nos frames não tinham na imagem que eu tirei a foto, só tinha eu. A partir de mim eu desenho outras pessoas só para poder manter a proporção de alguma forma, né, facilitar nisso. E aí eu vou desenhando os elementos e acrescentando as coisas por cima dessa fotografia. Todos os elementos que eu quero que estejam presentes quando aquilo ali virar uma fotografia real ou uma filmagem real. A execução do projeto começou pra mim quando eu comecei realmente a fazer os elementos, né? A fazer os adereços, buscar os figurinos e juntar os elementos, ir pra gráfica imprimir as coisas que precisava imprimir e tudo isso. E essa parte foi a parte mais legal. E, não, mentira, a gravação foi muito legal também. Aí a gente começou a partir pra gravação. E foi insano, né? Porque a gente fez a gravação dos 7 clipes em um mês. Basicamente, esse projeto inteiro durou 2 meses, porque a gente ficou o início das aulas levando algumas coisas e tal, mas pra valer mesmo, eu acho que foi os 2 últimos meses que a gente realmente começou a produzir. Esses 7 clipes foram feitos em basicamente 2 meses, um mês só pra preparação dos adereços, procurar figurino, ver locação, como é que ia fazer, enfim. E aí o outro mês foi todo de gravação. Era uma gravação... não, 2 gravações por semana, né? Porque eram 7 clipes e a gente tinha que gravar em um mês. Pra mim foi a parte mais difícil o dia da gravação, né? Porque eram muitas coisas que eu tinha que dar conta. Claro que a minha banda tava sempre junto ali, ajudando, mas eu me sentia muito responsável de estar sempre com tudo certinho, né? Não esquecer nenhum elemento. E a gente filmou tudo do meu celular. Todos os clipes foram filmados do meu celular. Eu fiquei responsável pela parte de direção do clipe, pela parte de ângulo, pela parte da filmagem, de segurar o celular. Era muita coisa pra dar conta no mesmo dia. Mas no fim das contas, pra mim deu super certo e eu fiquei super satisfeita com os resultados. Atendeu as minhas expectativas e as coisas que eu tinha imaginado. Eu até tirei algumas fotos no mesmo ângulo do desenho que eu tinha feito antes, né, pra poder comparar com o desenho que eu fiz. E foi bem bacana, eu achei que eu consegui atingir o que eu queria e o que a banda queria, né? Todo mundo saiu muito satisfeito. Então, se você quiser assistir os clipes, você pode ir lá no canal da minha banda, Mulheres que Correm com os Loucos, pra ver esses resultados. Aquela que já faz o merchan. No aspecto visual, o clipe que eu mais amei, assim, o resultado foi Tua Namorada Bem Legal. O nome da música é Tua Namorada Bem Legal. Foi o clipe dessa música, porque foi acho que foi o único
Não foi o único, teve outro que foi em locação fixa, né, dentro de um lugar, e eu tinha a foto do ambiente e tal, então eu consegui realmente construir esse ambiente de uma forma que me agradou muito, que era colocar vários pôsteres na parede, arrumei a cama, fiz toda aquela coisa pra deixar o ambiente do jeito que eu queria, então pra mim foi bem bacana, e eu achei que foi, esteticamente, foi o resultado que eu fiquei mais feliz. Mas eu amei todos os outros também. Eu gostei muito, por exemplo, também do Menino da Bike, que é uma externa que a gente fez na rua, e também eu achei que ficou super legal. Apesar do controle dentro de casa, do cenário, ser mais meu do que fora. Fora a gente aproveita a paisagem. Eu escolhi a rua que a gente ia andar, mas eu não podia escolher exatamente onde ia estar cada árvore, por exemplo. Então, pra mim foi muito legal fazer esse clipe Tua Namorada Bem Legal, porque eu pude escolher exatamente o lugar que eu queria colocar os elementos e montar a cena do meu jeito. Pra mim, a grande descoberta foi eu descobri que eu sou realmente capaz de fazer o que eu fiz, entendeu? Porque, enfim, a faculdade de artes, eu acho que pra todo mundo mexe muito com as nossas inseguranças e saber se a gente realmente sabe o que a gente tá fazendo. Às vezes a gente tá lá na faculdade, a gente pensa, meu Deus, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, mas eu estou fazendo. E aí isso vai gerando uma insegurança quando a gente vai fazer alguma coisa profissional. Fazer esses clipes pra mim provou que eu consigo fazer alguma coisa no ambiente profissional, mais do que eu imaginava antes de fazer. Apesar de eu ter trabalhado profissionalmente em outras áreas, eu ainda não tinha feito uma produção de videoclipe que partisse inteiramente de mim, a criação. Então eu tinha insegurança se eu ia conseguir, se eu ia dar conta, se eu ia saber lidar com todos os elementos e todas as coisas que eu precisava criar. Mas no fim desse processo eu descobri que eu sou capaz de fazer, então pra mim foi o maior aprendizado disso tudo, foi que dá certo. E além de tudo, a questão do orçamento, assim, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque senão depois as pessoas ficam explorando a gente. Ah, conseguiu fazer com R$5, vai ter que fazer pra sempre por R$5. Não, mas que a gente consegue se virar e dar um jeito de fazer com pouco orçamento, correr atrás e se desdobrar pra conseguir dar conta de tudo que tem que produzir, com aquela quantidade mínima de dinheiro, dá pra fazer. Essa produção me provou isso também, que com pouco a gente consegue fazer muito. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber da minha trajetória nesse trabalho. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, vocês podem me procurar no Instagram, Luma Só Tem Uma. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, ou pode mandar um e-mail pro meu e-mail, que também é lumasotemuma@gmail.com. Contatos profissionais, né? Assim, quiser que eu faça uma direção de arte, um cenário, figurinos, estamos disponíveis para isso. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha banda também, é só você procurar Mulheres que Correm com os Loucos, né? @Mulheres que Correm com os Loucos no Instagram. No YouTube é só botar Mulheres que Correm com os Loucos que a gente aparece também. No Spotify, no Deezer, Tidal, tudo é só procurar Mulheres que Correm com os Loucos que vocês vão encontrar a gente. E aí vocês podem ver os nossos trabalhos e seguir a gente pra ficar de olho aí nos próximos do futuro. Estamos fazendo umas gravações, umas coisas, mas ainda não tem data para lançamento. Mas estamos no processo. Então se você quiser acompanhar pra ficar ligado, é só seguir a gente. Estamos em todas as redes. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijo, Vitor. Boa edição.